Bem, eu vou trabalhar esse assunto um pouquinho nessa noite, mas eu chamo a atenção da igreja para a gente prestar atenção em nós. Eu não quero, não quero e não vou. Eu tenho dito para Deus, eu prefiro morrer, sinceramente, do que me tornar um desses pastores que abrem a igreja para que ela se transforme numa casa de show ou num circo de horrores. Eu prefiro morrer, eu prefiro que o Senhor me leve, me arrebate, ou me dê um stand-by aí para que eu fique esperando o arrebatamento num lugar de silêncio, sem ver a igreja se transformando numa coisa ruim. Eu estava sentado hoje aqui na secretaria, estava orando e ouvindo uns hinos e estudando a palavra do Senhor, pensando, me veio ao coração uma forma de trabalhar o culto de hoje, porque eu disse que eu ia falar sobre o sal, mas eu não sei nem se eu consigo chegar na história do sal hoje, na origem do sal, nas propriedades do sal, nas características, nas qualidades, nas funções, enfim, não sei se eu chego lá hoje. Porque eu quero trabalhar um pensamento, considerando a euforia dos brasileiros em relação à eleição do novo presidente que vai assumir em janeiro. Quando eu achei que tinha acontecido só aqui na Beth Shalom, domingo à noite, quando eu disse após o culto, né, que alguém havia vencido as eleições. Então algumas pessoas ficaram eufóricos e aplaudiram, ficaram alegres, e eu, calma gente, calma, presta atenção. Mas depois do culto eu estava vendo, então, o pastor Silas Malafaia, quando ele anunciou, claro que a igreja do pastor Silas, umas 30 dessa aqui, né? Quando ele anunciou, a igreja foi à loucura. Uma gritaria, os aplausos, euforia de um momento. E tudo isso tem me chamado a atenção. Eu estou me perguntando dentro da minha mente, será que esse povo está entendendo o que está acontecendo? Mas eu não tenho como falar com esse povo que está lá não sei aonde. No entanto, eu tenho a obrigação de falar com esse povo que está aqui dentro me ouvindo. Eu tenho a obrigação de alertar, de advertir e talvez, de alguma forma, disseminar esse pensamento via Facebook, via WhatsApp, via mensagem, e mais alguém possa ser advertido. Enquanto eu pensava nisso, me veio uma alegoria que eu quero trabalhar com os senhores. Jesus falava muito através de parábolas, eu vou então criar uma alegoria aqui. Quando nós vamos ao posto de saúde tomar uma vacina, quem é que sabe o que é a vacina? Você sabia que a vacina é a doença? No entanto, em uma proporção pequena. E a função dessa vacina é fazer o quê? Criar anticorpos ou acelerar o processo de imunidade do organismo, fazer com que os exércitos do nosso sistema imunológico sejam ativados e fortalecidos contra aquela doença que está sendo injetada, por isso em uma proporção menor. Mas existem doenças para as quais não existem vacina. E entre as doenças das quais me refiro, está o câncer. O que é o câncer? O câncer ele começa com o termo neoplasia, né? Que é quando algumas células sofrem mutação na sua estrutura orgânica e começam a crescer de forma desordenada. E uma célula doente se une a uma outra doente e começam então a formar um tumor. E esse tumor, ele vai crescendo, vai atingindo proporções maiores, e ele tem a capacidade de influenciar com essa doença no tecido adjacente, no tecido em torno de si. Ou seja, um tumor começa a adoecer em toda a sua volta, em todo o seu entorno. Então, esse tumor é o que será chamado de câncer propriamente dito.
No início da mutação é a neoplasia, que vai se transformar num câncer, que é a doença em si. Mas ele não apenas contamina a sua adjacência, o seu entorno. Esse tumor, ele começa a causar ou a gerar aquilo que é chamado de metástase, porque o seu efeito doente, as células doentes começam a entrar na corrente sanguínea e vão se reproduzir em uma outra parte longe, não apenas no entorno, longe do seu local de origem. Então vai se formar, vamos criar uma cena aqui, surgiu um tumorzinho lá no dedão do pé. Mas aquela doença, quando na forma de metástase, entrou na corrente sanguínea, e essa doença então vai se alojar agora no cérebro, bem longe do pé. E nós temos visto isso com bastante frequência, a gente acompanha pessoas que sofrem dessa doença. Uma doença terrível que mata, para a qual não existe vacina e para a qual ainda não existe cura. Tratamento e até uma expectativa de um pouco de acréscimo de vida, mas não existe cura, pelo menos não no mundo físico. Se Deus não intervir, não se cura. Desenvolve-se a partir de erros e descuidos. De onde que vem o câncer? Por que que uma célula vai se tornar doente? O que que vai causar a doença dessa célula? Um erro ou um descuido. As pesquisas dizem que fatores de riscos de natureza ambiental vão produzir a deformação e a mutação das células. As pesquisas dizem que o tabagismo é producente, o gerador de tumores malignos, que pode ser na boca, na língua, no esôfago, nos pulmões, e quando dá metástase, para qualquer parte do corpo. Hábitos alimentares. Eu brigo com a minha família porque de vez em quando eu ouço médicos dizendo: se você ama o teu filho, não dê Coca-Cola para ele. Se você ama teu filho, evite o uso do micro-ondas. Se você ama a tua família, e aí uma série de orientações, tenha cuidado com os excessos de açúcares, com os excessos de sais, com os excessos em geral. Se você ama a tua família, então alguém está sempre orientando. Alcoolismo. Algumas formas de ato sexual são causadores de câncer. Entre eles, sexo anal. Entre algumas formas. Medicamentos. Sabe, tem gente que não toma remédio num momento de dificuldade. Ele toma remédio pelo prazer de comer alguns comprimidos ou de tomar alguns produtos medicinais. E que têm um efeito colateral e que muitas vezes fazem desenvolver câncer. Fatores ocupacionais. Por exemplo, alguém que trabalha na máquina de fazer raio-x é uma pessoa que se torna possível de desenvolver uma mutação no seu organismo que vai causar o câncer. Radiação solar. Não é só o câncer da pele, mas o câncer da pele quando dá metástase, outros cânceres. E o câncer hereditário, por isso que quando alguém procura medicina com sintomas de câncer, uma das primeiras perguntas do médico é histórico familiar. Alguém da família desenvolveu? Porque ele é hereditário.
Agora, na realidade, eu não estou aqui para tratar o assunto do câncer. Eu gastaria toda essa reunião falando só dessa parte aqui, mas não é essa a intenção. A minha intenção é falar da euforia com relação ao que aconteceu domingo. O Brasil desenvolveu câncer. A nação brasileira desenvolveu câncer. Um câncer maligno. Mas não um câncer maligno desenvolvido apenas porque ficou exposto a alguma coisa que causou esse dano. O câncer que o Brasil adquiriu foi injetado, foi inoculado por comunistas que se infiltraram nas casas de governo dessa nação. E começaram, então, a introduzir paulatinamente teorias e, fundamentalmente, ideologias. De um modo geral, mas de um tempo para cá, especificamente, abordando as nossas crianças. Mas entre tudo que vem acontecendo nessa doença do Brasil, preste atenção no que eu estou explicando. Extinção dos símbolos religiosos. Ficou proibido. Repartições públicas, escolas, enfim, foi se proibindo o uso de símbolos religiosos. Alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava em empresa, cada sala da empresa tinha um crucifixo. Eu era crente, mas a empresa não era minha, então tinha um símbolo religioso, que não havia nada de mal naquilo ali. De um tempo para cá foi proibido. Em repartições públicas, fundamentalmente, bibliotecas públicas, bibliotecas de escola, ficou proibido até a Bíblia. Você pode ter livros pornográficos, só não pode ter a Bíblia. Símbolos religiosos de qualquer natureza foram sendo extirpados. Estatuto do Desarmamento. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo crentes apoiando o Estatuto do Desarmamento. Porque é uma ideologia comunista para facilitar o processo da inoculação do comunismo em quem está desarmado, em uma nação desarmada. Uma nação que não pode se defender. Não é só a questão da bandidagem, dos assaltos, das invasões de propriedade. É uma outra história por trás que a maioria das pessoas, nós mesmos crentes, somos tão leigos, somos tão descuidados, tão desatentos com as coisas que às vezes eu vejo crente falando bobagem. Não estou dizendo aqui na igreja, mas a gente vê pessoas que se declaram cristãos postando bobagens nas redes sociais. Direitos humanos, por isso que eu falei da ONU, que é uma das idealizadoras naquilo que tange essa questão. Direitos humanos de quem? Direitos humanos das pessoas boas, das pessoas honestas, ou direitos humanos dos assaltantes, dos criminosos? Feminismo. É ridículo essa posição de uma parte das mulheres da sociedade brasileira que defendem o que é chamado de feminismo e que ficam urinando, evacuando, peladas em locais públicos. É ridículo. Mas isso é um sintoma de câncer no Brasil, nesse âmbito do que estou falando. Aborto. Vai falar para uma feminista dessas que elas deveriam se precaver para que não houvesse a gravidez, para que não acontecesse a fecundação. Mas não é isso que elas querem. As feministas querem engravidar para poder matar uma vida,
para poderem destruir uma vida. Agora, recentemente, em um dos países aqui da América Latina, foi legalizado o aborto até 2 dias antes do parto. Você sabe o que isso significa? Isso é ato feminino das feministas possuídas de espíritos malignos e é um sintoma de câncer. Erotização infantil. Quem é que deve ensinar sobre qualquer coisa relacionada a sexo aos nossos filhos? Os pais. Eu não autorizo que uma escola venha dizer aos meus filhos quando, por quê, aonde ele vai ser erotizado, vai aprender sobre qualquer coisa relacionada a sexo. Eu não autorizo. A partir do momento que eu ficar sabendo que um dos meus netos está sendo submetido a esse tipo de instrução, e eu estive discutindo com meu filho Filemon, porque quando estou falando dessas coisas, eu fico tão revoltado, tão brabo, que eu começo a falar muito forte. E eu disse para ele, eu vou procurar falar bem calmo, para que ninguém diga que há uma intenção de provocar ódio em quem está me ouvindo. Não é essa a intenção. Apenas uma conscientização. E eu estou restrito à nação brasileira. Está doente. Tem uma razão, nós vamos falar depois, numa outra reunião, da razão da doença, do câncer. Quando eu falo de erotização de criança, eu fico de olho nos meus netos. Tenho 4 netos, os meus filhos já cresceram, mas tenho 4 netos. Então, haja uma mensagem lá para os professores, não façam isso com os meus netos, porque eu sou muito brabo. E vou procurar direitos e vou investir no assunto. Apologia aos LGBTs, que reivindicam direitos em detrimento dos meus direitos. Esse pessoal dos LGBTs, eles querem que eu respeite direitos deles, mas eles não querem respeitar os meus direitos. E eu tenho uma teoria que é velha, é dos meus avós. O seu direito termina onde começa o meu direito. E o inverso também é verdadeiro. Estamos entendendo isso? Liberação das drogas. E constantemente, mães me procuram aqui na igreja, desesperada porque os filhos estão afundados em drogas, em vícios, correndo risco de vida, tanto pelo efeito da droga, quanto por aquilo que envolve a questão da comercialização. Enquanto isso, um governo doente que inocula câncer na nação brasileira pretende fazer a liberação. Pedofilia, que algum tempo atrás andou se dizendo tratar-se de uma doença. Nunca na minha mente eu assimilei o conceito. Pedofilia é pura sem-vergonhice, é pura safadeza. E o pedófilo precisa necessariamente ser tratado à altura da sua safadeza. Oxalá o presidente eleito faça cumprir um dos seus projetos de lei, que é a castração química. Oxalá venha acontecer no Brasil, porque o Brasil está com essa doença, é câncer. Corrupção amparada pela lei. Corrupção amparada pela lei. Agora mesmo, ontem e hoje, políticos corruptos ainda estão especulando as possibilidades de colocarem o senhor presidiário, o ex-presidente, em liberdade, como se não tivesse culpa, como se não tivesse responsabilidade pelos seus atos. O Brasil está doente.
Resultado das eleições. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu disse, o fulano de tal ganhou a igreja, sério? É mesmo? Quantos eleitores o Brasil possui? Eu vou arredondar números. Não vou citar números exatos. Eu vou arredondar para cima. Apenas para arredondar. 150 milhões de eleitores. 55 votou no presidente eleito. 45, eu sei que é menos, mas eu estou arredondando. 45 do que perdeu. E 40 e tantos, estou falando de milhões, nulos, abstenções e em branco. Olhe para mim, 150 milhões de eleitores votantes. 55 votaram no que ganhou. E os outros 90 milhões ou não votaram ou votaram no candidato errado. Isso significa que 30% da nação brasileira ainda não está totalmente afetada pelo câncer. Mas 60%, 66 porque 33, né? Então 66% já está totalmente, já não é mais neoplasia, é já diretamente tumores cancerígenos. Esses 33% que eu gostaria de pensar que ainda não estão totalmente afetados, decidiram uma tentativa de cura de todo o organismo. Porque a partir da extirpação do tumor principal, cria-se a expectativa da possibilidade da cura do corpo. Mas veja bem, é câncer. É muito difícil de curar. Alguns cânceres são tratados com quimioterapia sem a necessidade de uma cirurgia. Mas isso são casos esporádicos e raros. A maioria dos cânceres precisam necessariamente, o paciente precisa necessariamente ser submetido a uma intervenção cirúrgica que vai invadir o corpo para a retirada de tumores. Quando o médico retira o tumor maior ou alguns tumores grandes, tira também parte do tecido em torno. Mas ainda não se sabe qual o efeito da metástase, o que a metástase já fez naquele organismo. Essa eleição estabelece que alguns tumores da cabeça foram extirpados, foram arrancados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ver se entendemos isso. O paciente recém-operado, ele já vai para o seu trabalho? O paciente que sofreu uma cirurgia de invasão do seu corpo, foi aberta uma parte do seu corpo, no caso do Brasil foi aberta a cabeça, para extirpar tumores malignos cancerígenos, sai da cirurgia e vai imediatamente para a unidade de tratamento intensivo, terapia intensiva, para ficar sob cuidados intensivos, até que apresente um quadro clínico adequado que permita a sua transferência para o seu local de trabalho? Que permita a sua transferência para o quarto, onde permanecerá um tempo de recuperação. Quando nós gritamos eufóricos porque tivemos a sensação de que um tumor cancerígeno foi extirpado da nossa cabeça, significa que nós não estamos entendendo as coisas ainda. Não estamos falando de dor de cabeça porque um carrapato grudou.
Estamos falando de um câncer que estava matando todo um organismo. Ah, mas uma parte do organismo, essa história, o gigante acordou, isso aqui é bobagem, irmãos. 33% do gigante decidiu que o câncer tem que ser extirpado. Mas 33% é muito pouco diante do tamanho do gigante. Lembre-se, quase 100 milhões de brasileiros não são a favor do que aconteceu domingo. Está me entendendo? Uma vez feita a cirurgia, uma vez passado pela sala de UTI, e quem está vendo as reportagens ontem, hoje, sabe que estão esperneando, estão fazendo de tudo para que o câncer volte. Há uma briga, não só no mundo físico, também no mundo espiritual, para que o câncer volte. Os cancerosos não estão conformados. São cancerosos que têm prazer na doença. Uma vez retirado, extirpado os tumores principais, UTI, quarto, expectativa de bom quadro clínico, e posteriormente vai para casa? Pode até ir para casa, mas vai ter que voltar pelo menos umas 3 vezes por semana para fazer o quê? Quimioterapia e radioterapia. Por qual razão? Por causa da metástase. Porque já correu na veia de todo o organismo a doença. Precisa ser eliminado. Agora a pergunta é fácil fazer quimioterapia? Quando algumas pessoas ficam doentes na igreja, que eu tenho que acompanhar o processo, eu vejo o sofrimento da pessoa que faz quimioterapia. Se vazar uma gota daquele líquido da injeção, queima a pele e abre uma ferida extremamente difícil de curar. Por isso o tratamento tem que ser feito com o máximo de cuidado. A pessoa que se submete à quimioterapia, e piora a rádio, mas aquele que se submete à quimioterapia, vomita, perde cabelos, perde todos os pelos do corpo. Em alguns casos mais graves, perde unha, tem problemas na sua dentição, nos seus dentes, como consequência do quê? Do câncer ou do tratamento? E nós ficamos todos alegrinhos, porque pensamos que um tumor foi tirado. Nós estamos apenas no início do processo. Só no início do processo. Fique feliz, sim. Porque o que eu tenho visto na boca, tanto desse homem que se elegeu, quanto da sua esposa, gera uma boa impressão, gera uma boa expectativa. Mas lembre-se, por que razão o Brasil sofreu de câncer? É isso que eu quero trabalhar daqui para frente, de hoje em diante. Por que razão o Brasil sofreu de câncer? Quando foi que começou esse câncer na nação brasileira? Que quase matou e que ainda gera risco de morte. Quem pode dizer para mim onde foi que começou isso? Onde foi que começou essa doença? Pode falar em voz alta? Quando a igreja, a dona Ruth disse quando a igreja abriu as portas, eu vou melhorar um pouquinho a frase, até porque como eu pensei com mais tempo, eu estava estudando, então você vai pensando e vai criando uma forma de esclarecimento. No momento em que se começou a fazer oposição à sã doutrina, taxando-a de legalismo, ali o Brasil começou a permitir que algumas células do organismo Brasil começassem a adoecer.
começassem a crescer desordenadamente e a formar tumores. No momento em que o Brasil teve a sua igreja, o seu povo evangélico, fazendo oposição à sã doutrina. De repente, nós crentes, nós vimos, e eu, como sou mais velho, sou mais de trás, mais de uma outra época da igreja, de repente a gente começou a se assustar com as inovações que foram sendo introduzidas, não no sentido eu chamo de show de horrores e há quem se escandalize comigo, porque de um tempo para cá, muitos cultos, ainda hoje eu estava vendo uma igreja, onde um pastor estava pregando o tempo todo com uma cobra na mão, para fazer uma explicação de uma afronta contra o inferno, que ainda que uma cobra te morda, não vai fazer dano. Uma cobra venenosa grande, quase da grossura do seu braço. E ele pregava e gritava, mas não dava para entender o que ele estava falando. Gritava muito, muita gente falando em língua estranha. Eu chamo de show de horrores. E amparo biblicamente. O apóstolo Paulo disse assim que quando um está falando, os demais se calam, ouvem a pregação, que é o que está sendo profetizado. A mensagem profética está na boca do profeta. E aquele pregador, aquele pastor, com aquela gritaria, de repente a víbora deu uma mordida na orelha dele, cravou as presas na orelha dele, já o sangue correu na sua camisa, e em pouquinho tempo já tiveram que segurar ele, já estava desmaiando, e a reportagem diz que ele foi a óbito. Porque transformou o ambiente de culto em um lugar de show de horrores, onde todo mundo grita a seu bel prazer. Todo mundo faz o seu showzinho particular. São dancinhas de expressão corporal que pretende ter um cunho espiritual, quando na realidade caracteriza, quando no mínimo, meninice, porque alguém não está orientando adequadamente aquela gente. Eu li uma frase, até comentei com o Filemão hoje, sobre essa frase que está circulando nas redes sociais. A frase disse assim: para uma geração sem limites, obedecer regras torna-se ditadura. Para uma geração doente de quem foi tirado os limites, qualquer tipo de regra passa a ser ditadura. Para um povo que aprendeu a fazer um tipo de culto sem regra, sem norma, sem liturgia, se você for passar qualquer informação de orientação, por mínima que seja, esse professor, esse mestre, esse pastor, esse pregador, será automaticamente taxado de legalista. E nós vamos ler a Bíblia e conhecer um pouco sobre esse assunto. Começamos com o profeta Isaías, capítulo 30, e o versículo de número 9. Profeta Isaías, capítulo 30, e o versículo de número 9. Deus se queixando de qual povo? Do povo dele ou dos gentios ou das demais nações? Do que ele estava se queixando? Diga em voz alta comigo, do seu próprio povo. O próprio povo de Deus, aquele povo a quem ele chamava, o meu povo, que se chama pelo meu nome, filhos rebeldes, filhos mentirosos, que não querem ouvir o quê? A lei do Senhor. Como o texto está no Antigo Testamento, é uma referência à lei no sentido da palavra, que vai diferir, que vai ser um pouquinho diferente daquilo que hoje em dia é taxado de lei, quando não tem nada a ver com a lei do Antigo Testamento, mas a gente vai discorrer isso na sequência. Profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6 e 10, fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Para esse povo rebelde, do qual o próprio Deus está se queixando,
O profeta Jeremias está fazendo uma pergunta: para quem que eu vou falar? Quem é que vai me ouvir? Isaías já havia dito isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Sabe, se nós vamos em qualquer outra instituição religiosa, nesse exato momento, onde estiver acontecendo um culto, acredite no que eu estou dizendo, não será culto de oração e doutrina, porque a palavra do Senhor não merece mais atenção. A palavra pregada já não recebe a sua devida atenção. Pessoas têm vergonha de dizer: na minha igreja ainda tem culto de doutrina. O evangelista Molaniel trabalhou em empresas aqui, onde lhe perguntaram: ainda tem isso lá na tua igreja? Ainda tem doutrina lá na sua igreja? Eu estive algum tempo atrás em uma igreja, onde as coisas se destrambelharam, a identidade se perdeu, já não se identifica mais nem a instituição, nem as pessoas como cristãos, como peregrinos na terra, como embaixadores de Deus, já não se reconhece mais. Que há pouco tempo atrás havia culto de oração e doutrina, e de repente, por causa da frequência muito baixa, foi transformado em um culto de bênção, noite de glória, noite de vitória, enfim. Porque perdeu-se o prazer na palavra de Deus. Versículo 16, desse mesmo capítulo 6 de Jeremias. A rebeldia atingiu um patamar tão intenso, tão grotesco, que na boca do profeta ele diz: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Como era a igreja ali atrás, no final do século passado, lá pelos idos de 1980 até 89, porque de 90 para cá evoluiu muito. Mas pergunta como era ali. Quando se proclamava uma vigília, quais eram as características da tal vigília? Quando se proclamava um culto de vitória, de que maneira o tal culto de vitória começaria? Quanto tempo de oração era dedicado para que o culto fosse de vitória? Quando era feita uma apresentação teatral, que não era muito comum, mas às vezes aconteciam, principalmente em ocasiões festivas, de que maneira os atores daquela peça se apresentavam? Qual era a sua indumentária? Como era a dança, se havia? Como era a coreografia e qual o grau de espiritualidade? Quanto tempo de oração precedia os momentos de ensaio? Pergunta é o que o profeta Jeremias está dizendo para aquelas pessoas daquele tempo lá atrás. As veredas antigas, os caminhos antigos dos cristãos, como eram? Pastor nosso, aqui da nossa igreja, uma pessoa do seu local de trabalho, crente, membro de uma igreja, participando de eventos mundanos nas boates da nossa cidade e postando no Facebook, nas redes sociais, e mostrou as fotos para o nosso pastor, que perguntou para ele: mas você não é crente, membro? Sim, todo domingo eu estou lá na igreja, faço parte de tal trabalho da igreja. Mas você sabe que Deus é Deus, né? Deus é amor, Deus é perdão. Porque foi inoculado também na mente dos cristãos um câncer que está corroendo paulatinamente, que de repente se transforma em um câncer nacional, que é do que estamos trabalhando aqui. Andai por esse caminho para que você ache descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos, nós não queremos esse caminho, nós não queremos nem olhar para essa igreja antiga. Nós não queremos nem que pastor muito velho venha com esse trololó de coisa antiga, porque ele é um legalista. Estamos entendendo ainda? Aí vem a pergunta: tá, mas essa história que você está lendo aí é o Antigo Testamento. Pois é.
O que está escrito em Malaquias 3:6? Eu, o Senhor, não mudo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, mas por via das dúvidas, vamos ler alguns textos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou o evangelista Lucas, capítulo 16 e o versículo 29. Jesus, falando de uma parábola, quando o rico, ardendo em chamas, pedia que alguém fosse avisar a família, os parentes. E Jesus então sugere: tem Moisés e tem os profetas. Moisés e os profetas são Antigo Testamento ou são Novo Testamento? Quem que era para ouvir? Estamos entendendo? João, Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Jesus falando com aqueles com os quais ele convivia enquanto palmilhava a terra. Examinais as Escrituras, ele estava fazendo uma crítica, né? Vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que vocês têm a vida eterna através dela. E na realidade são elas que de mim testificam. Olha aqui para mim, por gentileza. Quem é que estava falando essa frase? Jesus? Sim ou não? Jesus. Qual Bíblia Jesus tinha nos dias dele? Diga em voz alta comigo: a Torá, que era o registro do Pentateuco, eram os 5 livros da lei. Jesus disse: vocês examinam aquela escritura porque ela testifica de quem? De mim. Jesus falando, aquilo testifica de mim. Então, quando eu vejo algum crente que não tem conhecimento, ou que ignora de propósito, tem a intenção da ignorância, fazendo críticas ao Antigo Testamento, ainda que a Bíblia diga para mim, não discuta com o tolo, porque se fica tolo igual a ele, mas que dá uma vontadezinha de dizer: querido, você não sabe ler Bíblia, não? Querido, você não conhece a palavra de Deus, não? Com esses argumentos fajutas de que o Antigo Testamento não tem nada a ver com nós, quando Jesus disse, a Escritura lá da Torá fala de mim. Mais um texto, por gentileza, capítulo 5, ainda versículo 47 e 46. João 5, versículos 46 e 47, perdão. Se vocês crescem, se vocês acreditassem lá na Torá, lá nas histórias da lei de Moisés, vocês poderiam crer em mim porque ele estava falando de mim. Mas se vocês não creem nem nele, como é que vocês vão crer em mim? Aí eu estava ministrando em uma doutrina da nossa igreja, instituição Bet Shalom. E eu argumentei sobre crer-se na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como sendo sola escritura, como sendo fonte de verdade. E uma pessoa que hoje não está mais conosco, porque de fato alguém que não pode crer na palavra de Deus não vai permanecer onde se prega a palavra de Deus. Mas ela disse para mim, mas pastor, não dá para crer em tudo que a Bíblia diz, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Então, realmente, você vai crer no quê? Realmente, você vai crer nos circos de horrores que são montados dentro do lugar de culto. Algumas pessoas não querem ouvir a pregação. Algumas pessoas querem que o culto seja o quão mais barulhento possível, para que se haja a impressão de que nesse culto Deus estava agindo. E pelo amor de Deus, não faça confusão. Eu amo o movimento do Espírito, eu amo o agir do Espírito, desde que ele esteja fundamentado na palavra e que a palavra pregada esteja recebendo a devida atenção. Que nenhum tipo de barulho ou de movimento ou de extravagância ou de meninice impeça o fluir verdadeiro do que está sendo ensinado, do que está sendo pregado.
Eu creio na palavra de Deus, você pode crer comigo? Amém? Eu ouvi uma pregação essa semana, e o pregador empolgado, porque o pregador moderno ele é mais empolgado do que eu. A tal ponto de que uma família aceitou Jesus aqui na nossa igreja, depois foram embora para o Rio Grande do Sul, mas aceitaram Jesus aqui na igreja. E já nos primeiros dias, me chamaram para orar na casa, eu fui lá visitá-los, e eles me perguntaram, o senhor é um pregador diferente, porque eu sempre vi os pregadores pregando na rádio, na televisão, e fazendo muita gritaria, e o senhor prega diferente. Eu não aguento a tentação e perguntei, e qual o resultado da gritaria? Me ouça bem quietinho, tem até um pouco de sono, mas me ouça e entenda a palavra de Deus, porque nós estamos ministrando, ensinando para sábios. Mais tarde nós vamos ler o texto, hoje não dá mais tempo, que a hora passou. Mas eu quero ler alguns textos, porque esse pregador do qual estou falando, ele disse assim, Deus, na sua empolgação, Deus não está nem aí para a tua santidade. Quando eu ouvi a frase, eu disse, sério? Você falou isso? Tu é pastor mesmo? Quem foi que te ordenou a pastor? Deus não está nem aí para a tua santificação, para a tua santidade. Vamos ler alguns textos para nós concluirmos nessa noite. Efésios capítulo 1, versículo 4. Fique com a Bíblia aberta, por favor. De que Deus será que esse camarada estaria falando? Deus não está nem aí para a tua santidade. De qual Deus estamos falando? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis. Então, Deus requer pela sua palavra que sejamos santos, mas ele não está nem aí se você é ou não é. Você está me entendendo? De qual Deus estamos falando? Leia ainda capítulo 4, versículo 12. Ou seja, requer-se santidade e requer-se aperfeiçoamento da santidade. A palavra de Deus recomenda que sejamos santos e que aperfeiçoemos a santificação para a boa obra, para a edificação do corpo. Você faz parte do corpo, sim ou não? Amém? Fazemos parte do corpo de Cristo, logo estamos em processo de edificação. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Como é que devemos nos apresentar? Santos. Diga em voz alta, santos. Irrepreensíveis. Inculpáveis. Ou seja, santo quer dizer separado, irrepreensível, aquele que não deve ser chamado a atenção porque ele é irrepreensível, e aquele que é inculpável, que não tem culpa de nada. Entende? Requer-se dos santos essa condição, ou esses adjetivos, se você assim preferir. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, e mantenha sua Bíblia aberta. Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Então, quando um pregador está dizendo que Deus não está aí, se você é ou não é santo, não está falando do Deus da Bíblia. Está falando de qualquer coisa menos de Deus, ou do Deus da Bíblia. Capítulo 2, volta para trás, 2 capítulos, versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente, ou seja, você se conduz dignamente a partir do momento em que você é santo, que você é separado. Quando você não é mais santo, a sua maneira de ser indignifica o corpo, torna indigno o seu corpo, que deve ser entendido, é uma leitura que nós faremos mais à frente, como sendo o templo do Espírito Santo.
E concluindo na noite de hoje, primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem está falando isso? O próprio Deus na boca do apóstolo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu... Agora Deus diz assim para você, ô querido, ô meu filho, te comprei, tu me pertence, tu faz parte do meu reino, tu é meu amigo, porque eu já não te chamo mais servo, eu te chamo de amigo. Então, eu quero que você seja santo, porque eu sou santo. Mas se você não for, também não estou nem aí. Você está me entendendo, querido? A igreja está assim, ó. Quando esse pastor falou isso, o povão foi à loucura. Porque um povo que acostumou, sem regras, viver de forma desordenada, ou seja, células que foram expostas a uma inoculação cancerígena, estão se deformando e formando tumores, deformando-se do seu modelo original e transformando-se em tumores cancerígenos, que não muito longe do aqui e do agora estarão corrompendo o tecido em torno, adjacente, e logo estarão também enviando os seus missionários para os demais lugares para contaminarem todo o organismo. Onde foi que nasceu o câncer do Brasil? Quando nós lemos a história do nascimento do movimento pentecostal no Brasil, segundo essa história, esse movimento teve a sua origem nos Estados Unidos, em uma casa onde alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, e logo esse movimento então se estendeu ao Brasil, vieram para cá alguns missionários, trouxeram o conceito, trouxeram o princípio. Mas o que eu quero falar um pouquinho sobre isso, naquele momento, quando as pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, e aquilo ficou caracterizado como um movimento pentecostal, a proposta primária daquele movimento, daquele mover do Espírito, daquele agir que foi atribuído ao Espírito Santo de Deus, era fazer com que as pessoas se santificassem dia após dia. As pessoas que até então viviam um modelo muito semelhante aos modelos mundanos, começaram a adequar-se a um novo pensamento que buscava alinhar-se com a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas iam a essa casa, recebiam o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas, eram cheias de Deus e logo deixavam de lado os modelos mundanos e adequavam-se a um novo conceito. E isso se fortaleceu, e isso veio para o Brasil e estendeu-se por toda essa nação brasileira. E essa igreja que trouxe, ou algumas instituições que trouxeram esse princípio do mover do Espírito para o Brasil, adequaram-se que toda a nação já conhecia, fulano de tal pertence a tal igreja, porque lá o cabelo é desse jeito, a roupa é desse jeito, o falar é desse jeito, o comer, o vestir, o andar, o trabalhar, o agir, tudo é desse jeito. Você vai na igreja deles e você sente uma coisa diferente, porque o Espírito Santo, que é santo, o nome já está dizendo, tem prazer nessa santidade. Mas desde um tempo para cá, eu disse que desde 1990 isso se intensificou, o Espírito Santo foi convidado a retirar-se. Ele não tem mais espaço por causa dos seus atributos. E o atributo principal do Espírito Santo é qual? Qual é o principal atributo do Espírito Santo? Diga em voz alta comigo, Jesus falou assim, quando ele vier, convencerá o mundo. Quando as pessoas não estão sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo, significa que o Espírito Santo se retirou daquele local. E na semana que vem, então, nós vamos falar, vamos caracterizar um pouco mais tudo isso que passamos hoje, e vamos falar da igreja da qual o Espírito Santo se retirou,
E mesmo que o barulho continue, mesmo que os movimentos corporais continuem, mesmo que haja toda uma parafernália de coisas que pretendem demonstrar espiritualidade, já não é mais o Espírito Santo. Mas isso é na semana que vem.